Olha aí, a próxima questão aí. Uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida, de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida, comparada com a inicial, apresenta mais... Então vamos reler a questão e vamos resolver para você. Uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida, de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida, comparada com a inicial, apresenta-se mais... Então vamos lá. Uma solução aquosa salina significa que eu tenho um sal, pode ser o nosso sal de cozinha, e água. Tá? Foi cuidadosamente aquecida, de forma que evaporasse parte do solvente, ou seja, parte da água. Porque vocês aprenderam, quando eu coloco o sal na água, a água chama-se solvente e o sal chama-se soluto. Então eu tenho uma solução de soluto mais solvente. Então, relendo a questão, uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida, de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida depois desse aquecimento, comparada com a inicial, apresenta-se mais. Ora, se eu aqueci e sumiu a água, o soluto não some no aquecimento. O soluto fica lá, açúcar, o sal é como para cá, para cá, para cá, é como lá em Areia Branca. Como é que produz o sal? Ele pega a água do mar, coloca lá no tanque, o sol faz evaporar a água e fica lá só o sal. Porque a água evapora quando é aquecida pelo sol. E o sal, para aquecer, é uma temperatura enorme. Então, é um processo de separação de mistura. Não é um fenômeno químico. A obtenção do sal a partir da água do mar, isso vem em vestibulares, em Enem, em tudo, não é um fenômeno químico. É um fenômeno físico, apenas separa a água do sal. A água vai embora e fica lá o sal, tá? Nessa parte lá. Então, ocorre aí uma separação de mistura, ocorre muito isso, tá? Em separação de mistura, em destilação, quando quer separar um líquido, né? De um soluto, ou um líquido de outro soluto, de outro líquido que tem pontos de ebulição diferentes. Então, a gente vê essa parte de destilação. Então, vamos... só lembrando, então se eu tenho a água é chamada de solvente. Quando eu coloco o sal dentro, o sal se dissolve, se eu botar um pouquinho, eu não vejo o sal, então eu chamo de mistura homogênea, e o sal eu chamo de soluto. O soluto, qual é o sal? Dentro da água, que é o solvente. Se eu botar muito sal, a água começa a dissolver esse sal, tendo uma solução chamada insaturada, aí eu coloco mais um pouco de sal, a água consegue saturar, consegue dissolver o máximo, atingir o ponto máximo, aí eu tenho agora uma solução saturada, aí eu coloco mais um pouco de sal, esse sal a água não consegue mais dissolver, já dissolveu todo, ele cai lá embaixo, formando um corpo de chão, eu consigo ver ele lá embaixo, então eu tenho agora uma mistura heterogênea, porque até então, quando eu não via o sal, eu tinha uma mistura homogênea, quando ele começa a aparecer, eu tenho uma mistura heterogênea, com mais de uma fase, eu vejo a água, né, a água com sal, eu vejo a água e o sal, vejo o líquido e vejo um composto, o sal lá embaixo, então mistura heterogênea, e a solução chama-se solução saturada. Coloco mais um pouco de sal, esse sal vai lá para baixo, eu tenho solução saturada, ok? Então, voltando aí para a questão, para a telinha, acompanha aí, deixa eu apagar aí o que a gente escreveu. Apagando, ele diz, a solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida, de forma que evaporasse parte do sol. A solução obtida, comparada com a inicial, apresenta-se mais. Então, se o solvente evaporou, tá? Ela vai ter uma solução mais concentrada com menor volume, porque saiu água, evaporou a água. Se evaporou a água, vai diminuir a quantidade de solvente, né? Que a água, quem dissolve é o solvente, e eu vou ter uma solução mais concentrada, porque vai ter menos água com mais sal, então ela vai ficar mais salgada, ok? Mais concentrada. Letra D. Vamos para a próxima questão, questão de gráfico. Observe os gráficos a seguir. Aí ele deu aí o gráfico. E deu aí alguns compostos, tá? Químicos. Beleza? E a temperatura. Aí ele pergunta, a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação
em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus, em gramas é aproximadamente. Então, voltando à questão, observe o gráfico a seguir. Aí ele deu aqui 3 substâncias: sulfato de cálcio, clorato de sódio, certo? E ele pediu o quê? A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas a 60 graus. Está aqui o clorato de sódio, tá certo? A 60 graus, nós temos aqui 60 graus, ele atinge que valor aí? Se vocês olharem aí no gráfico, tá? 60 graus para a substância aqui, ele atinge 140 gramas, então dissolve 140 gramas, ok? Então, o coeficiente de solubilidade do clorato de sódio é 140 gramas para 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Eu tirei aqui do gráfico. A 60 graus Celsius, está aqui 60 graus, aqui é o eixo X da temperatura em graus Celsius. A 60 graus eu fui na substância, clorato de sódio, a 60 graus ele equivale a 140 gramas. Então ele dissolve 140. Esse é o coeficiente de solubilidade a 60 graus. Então, a 60 graus Celsius, quanto é o coeficiente de solubilidade? 140 gramas para 100 gramas de água. Está aqui, ó, 100 gramas de água. Ok? Então, esse é um... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar a opção do ponteiro. Ele falou da substância clorato de sódio, sódio RNA, tá certo? Então, estou me referindo a essa substância. Ao que foi que ele disse? Ele disse que a 60 graus, o gráfico, e a 100 gramas de água, está aí 100 gramas de água, dissolve 140 gramas. A 60 graus, dissolve 140. Então, esse é o coeficiente de solubilidade do clorato de sódio. Então, eu vou ter o coeficiente de solubilidade dele, pelo gráfico, é 140 para 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Para o clorato de sódio, como ele falou aí, ok? Aí ele pergunta, e em 500 gramas de água dissolve quanto? Ora, lá no problema diz que em 100 gramas de água dissolve 140. Então, em 500 vai dissolver X. É só fazer a regra de 3 e eu vou ter a resposta 700. Porque ele botou 500 gramas de água. E aqui, ó, ele é 140 gramas para 100 gramas de água. O gráfico disse aqui, ó, 100 gramas, está aí bem visível. Dá para vocês verem, no vestibular sempre vem para 100 gramas. Então, se 100 gramas de água dissolve a 140, a 60 graus, 500 gramas de água vai dissolver X. É só fazer a regra de 3. Vai dar 700. Ok? Então, uma questãozinha boa, só para relembrar essa parte aí. Ele disse a 60 graus Celsius, 500 gramas de água. Ora, a 60 graus Celsius, nós vimos no gráfico que 100 gramas de água dissolve 140. Então, 500 gramas vai dissolver X. Só fazer 100 vezes X igual a 500 vezes 140. Aí vai dar aí letra D, 700. Ok? Vamos para a próxima questão.